Deus. Quero que o seu filho saiba também que quando ele fizer isso, ele vai sentir o perdão de Deus. Ele sabe que tem o perdão de Deus. Ele não precisa ter um sentimento desse perdão. Mas se a Escritura diz que se eu confesso meus pecados e sou perdoado, ele precisa crer que Deus fará aquilo que está nas Escrituras. Não é o que as pessoas pensam ou acham, mas Deus faz-nos aquilo que está na sua palavra. Isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. O terceiro passo para nós ajustarmos nosso foco: dependa de Deus, creia na sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque ela é o único recurso para lidar de forma efetiva com o seu coração. Você não tem mais nada a não ser a palavra de Deus para que ela trabalhe na sua vida. 2 textos aí. Salmo 119, verso 96. Diz assim: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. O salmista diz: toda perfeição tem limite, mas o mandamento teu não. Ele é ilimitado, ele alcança a nossa vida. Olha Hebreus 4, verso 12. Esse versículo sei que você sabe. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deus está dizendo que a palavra de Deus, quando ela é pregada, como ela entra dentro da nossa vida, do nosso coração, e ela consegue separar todas as coisas. A palavra diz que a palavra de Deus, ela expõe até os nossos pecados, os nossos segredos, que deve fazer que as pessoas sabem, elas estão sabendo do que aconteceu conosco. Irmãos, a palavra de Deus ela tem essa capacidade de trabalhar em nós, trabalhar nas nossas vidas, de transformar as nossas vidas. Por isso que nós, como pais, nós temos que ter o nosso foco ajustado. Se nós não tivermos o nosso foco ajustado em Deus, nós não vamos ajudar os nossos filhos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu gostaria que você desse a nota para você de 0 a 10. Você que não é pai, você pode dar a nota para você, tá? 0 significa nada, e 10 totalmente. A pergunta é, algumas perguntas começam assim: numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é totalmente, que nota você daria para a sua dependência de Deus? Que nota você daria para a sua dependência do Senhor? Essa é a primeira pergunta. Que nota você daria para a sua dependência de Deus? A segunda pergunta é: numa situação difícil, qual é a sua reação em direção a Deus? Algumas alternativas. Eu oro pedindo sabedoria e força e busco nas Escrituras exemplos que eu devo seguir. Segunda alternativa: eu fico com medo, angustiado e ansioso. Uma terceira alternativa: eu busco conselhos de pessoas comprometidas com Deus. Terceira alternativa: eu não conto nada para ninguém e tento resolver sozinho os meus problemas. Quarta alternativa: quarta, né? 1, 2, 3. Quarta, quinta alternativa: eu deixo as coisas se acertarem sozinhas. Ou você tem uma outra alternativa que você faz quando os problemas chegam, você caminha em direção a Deus? Uma outra pergunta para você, com 2 outras: como é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você lê? Você medita nela? Você obedece ela? Com que frequência você estuda e pratica a palavra? Eu não estou perguntando se você lê. Eu pergunto se você estuda a palavra e pratica a palavra. Você pode ler as Escrituras e não estudar. Mas Jesus disse que quando nós examinamos
E quando nós estudamos, nós temos a vida eterna. Então a pergunta é: com que frequência você estuda a palavra e pratica ela? Se você estuda, meu amado, você não está praticando. Desculpa isso, mas é uma pergunta. Então eu preciso estudar, eu preciso pensar nela, eu preciso ver o que ela está me dizendo, as coisas que ela está dizendo que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que deixar, promessas que eu tenho que aprender, eu tenho que ler. Aí eu começo a estudar, aí eu começo a praticar a palavra, porque lá aprendo coisas que eu preciso praticar e coisas que eu preciso deixar. Eu começo a ajustar a minha vida a Deus. A outra pergunta para você: se os malfeitores, pessoas malfeitores, entrassem na sua casa e dissessem, presta bem atenção nessa pergunta, Deus. Eu não vou perguntar para os irmãos, tá? Se alguém gostar de responder, levanta a mão e deixa você responder. Se pessoas malfeitores entrassem na sua casa e dissessem que iria destruir tudo, mas que daria oportunidade para você retirar o único bem de dentro da sua casa antes dela ser destruída, qual objeto você retiraria de dentro da sua casa e por quê? O que você retiraria de lá? Por quê? Pensa nisso. Eu corria tirar minha televisão de 70 polegadas. Eu correria tirar o meu computador de última geração. Por quê? Aí eu correria tirar os meus documentos. Por quê? Aí eu correria tirar as minhas roupas. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o único objeto dentro da sua casa que, se você se apegar a ele conduz você à eternidade? Qual é o único objeto? Aí, talvez você diga, mas tem outro para comprar. Tem outra televisão para comprar, tem outro carro para comprar, tem lugar para você tirar os seus documentos. Por que essas coisas são mais importantes do que as escrituras sagradas, que é a palavra? Sabe por que nós não estaremos pensando em retirar ela como primeiro? Porque nós não a amamos. Porque nós não damos a importância que ela deveria ter nas nossas vidas. Porque ela é sempre um livro fechado nas nossas casas. E esquecemos que ela pode nos mudar as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, e nos dar um caminho para ele. Não somente a palavra de Deus pode penetrar a mente do nosso coração. Nenhuma psicologia humana, acho que muitas vezes nós queremos que a psicologia humana faça tudo para nós. Nós achamos que ela pode fazer tudo para nós. Nenhuma psicologia humana é tão eficaz quanto a palavra de Deus. A grande questão é que nós não a praticamos como deveria. Na semana que eu estava terminando a pós-graduação, nós tivemos 5 palestras, eu assisti 4, hoje não deu para assistir. 5 palestras, dizendo sobre como a escritura é eficaz para a nossa vida psicológica. Como que nós não precisamos de mais nada se nós a praticássemos, se nós a obedecêssemos, se nós vivêssemos ela. Nós não precisamos ter nenhuma ajuda externa. Mas é preciso que nós fazemos? Não fazemos isso. Irmãos, a Escritura Sagrada é melhor que qualquer psicologia. Irmãos, as Escrituras ela é singular. Nenhum outro livro pode ajudar você a alinhar o seu foco mais do que as Escrituras. Eu dei um livro para o Fernando ler, eu sempre esqueço o nome do cara. Augusto. Esse cara. Pais brilhantes, professores fascinantes. Excelente. Se você tem filho pequeno, leia esse livro, posso emprestar depois. Mas ele não substitui
substitui as escrituras sagradas para que você ajude Jesus. Ele não substitui as escrituras sagradas na sua vida. Irmãos, as escrituras é algo importante para nós. Irmãos, entre a palavra de Deus e a sabedoria dos homens, sem dúvida alguma, a palavra de Deus é a verdade, que só é da palavra. Muitas vezes nós não damos esse devido valor a ela. Então nós precisamos aprender a depender de Deus e crer na palavra de Deus, no que está escrito. Se alguém chegar para você e dizer assim, eu não creio, o problema é dele. O problema é dele, eu creio. Eu conversava com uma pessoa e eu disse que a Bíblia não tinha erros. Eu disse assim, em cima disso, a Bíblia é inerrante. Eu disse, mas o senhor não acha? Ele disse assim para mim, mas a Bíblia ela é folclórica. Ele disse assim, como fosse figuras de linguagem. Ele usou outro nome. Ele falou, não. A Bíblia é a palavra de Deus, não contém erros. Sabe por que as pessoas acham que há erro na palavra? Porque à medida que ela admitir que ela não tem erros, ele vai ter que obedecer. Então a forma mais fácil de dizer é que ela tem erros, é incoerente. Porque se ele admitir, ele vai ter que mudar a vida dele. E temos que crer nas escrituras, não importa o que as pessoas falam, não importa o que a mídia fala, não importa se o seu amigo chama você de fanático. Que agora o nome moderno agora, daqui é usado muito pelos islâmicos isso. Esse é o nome. É o nome que é usado para eles. Eu sou igualzinho a eles. Não abro mão das escrituras. Não abro mão das verdades que estão lá. Se eu não estou cumprindo, mas ali é a verdade. O que os outros pensam, não me interessa. Eu creio que ela é a palavra de Deus. Se eu cumpro ou não, ela é a palavra de Deus. E se eu não estiver cumprindo, estou em falta com Deus. Mas lá está a verdade para a minha vida. E se eu viver daquela forma, sem dúvida alguma, a minha vida será ajustada